Oi, então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado A Anarquia em Pessoa. Esse artigo tendo sido escrito pelo Luca Tanzilo para o Insper Liber, aqui no Medium, e ele é um artigo qual fala sobre o tema da anarquia em relação à obra, ao conjunto das obras produzidas pelo Fernando Pessoa. Então, sem mais delongas, vou começar a ler esse artigo. Neste campo da política, onde a guarda nos mantém, falo, responde a censura. Olho, mas não vejo bem. Esses versos compõem uma quadra que se repete ao longo do poema Fado da Censura, de 1927, assinado por Fernando Pessoa, um dos grandes nomes da literatura de língua portuguesa. Como diria o poeta, um poema não é mais que uma carne de emoção, cobrindo um esqueleto de raciocínio. O objetivo desse breve artigo é, pois, desvendar a anatomia do esqueleto por trás de suas obras de cunho político, na tentativa de resolver um enigma complexo e, por vezes, contraditório. Nas palavras de J. A. Seabra, poética e política, mesmo sendo opostas, coincidem. O primeiro desafio: democracia e monarquia. O primeiro desafio desta tarefa está no caráter multifacetado de sua literatura. Pessoa é famoso por ter criado seus heterônimos, com formas de pensamento, princípios e valores próprios, além de uma quantidade ainda hoje indeterminada de pessoas literárias. Apesar de jogar com diferentes máscaras, sua obra ortônima é extensa, e seus escritos são de fácil acesso. Aqui destaco especialmente a coletânea de textos Fernando Pessoa, sobre o fascismo, a ditadura militar e Salazar, organizada pelo historiador econômico e social José Barreto, pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Além disso, existe um rico conteúdo a ser explorado, também na visão de seu semi-heterônimo, Bernardo Soares, que assina as inacabadas semi-memórias do livro Desassossego, onde encontramos grandes pistas, como esta. Se alguma coisa odeio, é um reformador. Um reformador é um homem que vê os males superficiais do mundo e se propõe curá-los, agravando os fundamentais. Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. Sua literatura é escrita durante um período em que Portugal está vivendo seu próprio desassossego. Pessoa nasceu em 1888 e morreu em 1935. Assistiu de perto ao fim da monarquia liberal, no ano de 1910, ao surgimento da República Democrática, que acaba em 1926, e, finalmente, à instauração da nova ditadura militar e do Estado Novo, em 1933. O desassossego é, para a pessoa, um desassossego total, social e literário, político e moral. Morodo, 1997. Durante todo esse contexto, seus ensaios políticos fazem críticas contundentes à democracia moderna, demonstrando um claro descontentamento já pela Primeira República. Na visão do poeta, a democracia seria a tentativa de aplicar um regime municipal a uma nação inteira. E tem valido na proporção e só na proporção em que promove ou promoveu o individualismo. Sua crítica evolui no sentido de desqualificar o rito eleitoral, pois eleições nunca trarão um retrato fiel da opinião política de um país. Demonstra ainda mais ceticismo em relação à disputa pelo poder, argumentando que as qualidades mentais e morais necessárias para a conquista do poder político, ou tendentes a essa conquista, são inteiramente diferentes daquelas necessárias para governar o Estado. Já nessa época, desconfia ainda dos fundos partidários, cujos financiadores eram mantidos em segredo, afirmando que, mesmo onde haja sufrágio universal, quem domina são minorias organizadas. O escritor diagnostica que a guerra política, como toda guerra, assenta em duas bases: dinheiro e segredo. Em contraste com o sistema de governo democrático, Fernando Pessoa, o ortônimo, e em que medida não será também ele uma criação literária como os heterônimos, é matéria para os críticos literários até hoje. Sustentava os modelos de república aristocrática e monarquia absoluta como sendo superiores, tendo consciência de que esse último estaria fora de época.
sua famosa nota autobiográfica de 30 de março de 1935, datilografada e assinada por ele, complementa. Ideologia política. Considera que o sistema monárquico seria o mais próprio para uma nação organicamente imperial como a de Portugal. Considera, ao mesmo tempo, a monarquia completamente inviável em Portugal. Por isso, há haver um plebiscito entre regimes. Votaria, embora com pena, pela República. Conservador do estilo inglês, isto é, liberal dentro do conservadorismo, e absolutamente antirreacionário. Nota autobiográfica do Fernando Pessoa. Do estatismo ao liberalismo. Antes de uma estruturação ideológica clara e coerente, opiniões contraditórias foram apresentadas em seu pensamento político, chegando a publicar uma defesa e justificação da ditadura militar, intitulada O Interregno. Em seu opúsculo, deixa claro que essa ditadura deveria ser transitória, e reprova a ditadura do tirano Salazar. Assim como identificado pelo historiador José Barreto, em 1933 e 1935, Pessoa privadamente repudia algumas das ideias expostas e considera esse texto como não escrito ou não existente. O caso ressalta a necessidade de enfatizar os escritos de uma fase mais madura, na qual Pessoa já pode ser considerado tão poeta quanto filósofo. Nesta fase, sua formação política, filosófica e cultural inglesa se sobrepõe à tendência autoritária. Floresce cada vez mais seu individualismo e racionalismo, influenciado pelo contato com a obra de John McNaught Robertson e, sobretudo, de Herbert Spencer, cuja obra, O Indivíduo contra o Estado, constava na biblioteca do escritor. Nenhum outro pensador do século XIX parece ter influenciado Pessoa de forma tão visível quanto Spencer. Pedro Barreto, 2007. Desde muito cedo, apresenta ideias que o fazem um expoente muito singular em criticar tanto o bolchevismo quanto o fascismo e o hitlerismo, afirmando que eram a tripla prole do anticristo. Sobretudo, considera sua posição social anticomunista e antissocialista. Define o comunismo como um corporativismo no qual o Estado é a única corporação. Sovietes, comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, tudo isso é o mesmo fato, o predomínio da espécie, isto é, dos baixos instintos que são de todos, contra a inteligência, que é do indivíduo só. A defesa pessoana do capitalismo livre e seu antiestatismo se tornam constantes. Essas posições econômicas são bem mostradas em A Economia em Pessoa, livro organizado por Gustavo Franco, que não disfarça seu prazer pelas posturas antirregulatórias e favorável ao livre mercado. O livro reúne textos do escritor publicados na revista de Contabilidade e Comércio, nos quais ele aborda temas como privatização, globalização, marketing, governança corporativa, entre outros. Dos acontecimentos políticos importantes em sua última etapa, a intensificação da censura e a criação da lei de extinção da maçonaria, permitirão ver as atitudes ideológicas, e assim o enigma, politicamente, tende a clarificar-se. Nesse contexto, a impetuosidade com a qual repudia o autoritarismo acompanha a publicação de uma série de poesias satíricas contra Salazar e seu regime, sendo a primeira obra o poema Liberdade, cujos versos finais foram censurados pela alusão a Salazar, ex-ministro das Finanças. Por mais do que é isto, é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Brunello de Cusatis, pesquisador italiano e profundo conhecedor da obra de Pessoa, chega à conclusão de que Pessoa de fato não mantinha qualquer afinidade pela ditadura salazarista, advogando a não intervenção estatal na vida do indivíduo. O poeta e filósofo chega a afirmar que todo governo é inevitavelmente contra a nação, e será tanto mais contra a nação quanto mais energético e forte for o homem do governo. Nessa mesma linha, Barreto aproxima os escritos de Pessoa das ideias apresentadas posteriormente na década de 40 por Friedrich Hayek, pelos seus seguidores liberais do chamado movimento libertário. A sociedade governar-se-ia espontaneamente a si própria, se não contivesse gente de sensibilidade e de inteligência. Acreditem que é a única coisa que a prejudica. Pena é que a expulsão dos superiores da sociedade resultaria em eles morrerem, porque não sabem trabalhar. Por enquanto, visto que vivemos em sociedade, o único dever dos superiores é reduzirem ao mínimo a sua participação na vida da tribo. Fernando Pessoa, em O Livro do Desassossego.
Citado por muitos, a definição mais precisa para categorizar esse pensamento político é de Raul Morodo. No fundo, Fernando Pessoa era um anarquista utópico de direita. O que quer o anarquista? Liberdade. A liberdade para si e para os outros, para a humanidade inteira. Quer estar livre das influências ou da pressão das ficções sociais. Quer ser livre, tal qual nasceu e pareceu no mundo, que é como a injustiça deve ser, e quer essa liberdade para si e para todos os demais. Nem todos podem ser iguais perante a natureza. Uns nascem altos, outros baixos, uns fortes, outros fracos, uns mais inteligentes, outros menos, mas todos podem ser iguais de aí em diante. Só as ficções sociais o evitam. Essas ficções sociais é que era preciso destruir. Em O Banqueiro Anarquista, de Fernando Pessoa. Artigo originalmente publicado no jornal O Estado de São Paulo. Então, é isso. Como aqui consta no final, esse artigo também foi publicado no jornal O Estado de São Paulo, mas no caso, eu li ele aqui pelo Medium, já que eu não estou com o jornal O Estado de São Paulo aqui comigo, com essa edição aqui. Durante o texto, eu também não li diversas notas, porque era somente a bibliografia de onde foi tirar diversas citações dele, mas ela está toda aí no artigo, se vocês quiserem ler. Eu achei um artigo um tanto quanto interessante da Fernando Pessoa, como eu sempre, quer dizer, falando sobre Fernando Pessoa, falando sobre esse aspecto anarquista do Fernando Pessoa, como eu sempre digo aqui no canal. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.